gravar. Ok? Pronto. Ela cuida do nosso podcast, então você, olha, não esquece de gravar, não esquece de gravar. E eu tenho um microfonezinho, mas eu com as obras que temos lá em casa, não sei onde o microfone foi parar. Espero que não dentro da parede. Mas um dia eu vou achar, mas acho que grava bem aqui como está. Nós estamos já no terceiro dia hoje, terceiro domingo, terceira semana, a falar sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos deixou, intitulada então a oração do Pai Nosso. Estamos aprendendo sobre isso, o que significa orar como Jesus orou, não é? Então vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em Mateus capítulo 6, e hoje nós vamos ler aí o versículo 9, e vamos enfatizar a última parte, a parte final, a parte B, vamos assim dizer, desse texto. Poderia até dizer que é a parte C, né? Porque nós, no início lá, falamos assim: portanto, vós orareis assim. Depois, Pai Nosso que estás nos céus. E hoje vamos estudar a expressão: santificado seja o teu nome. Então, diz o texto bíblico: portanto, vós orareis assim. Podemos ver todos juntos, bem forte essa parte, olha. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu acho que eu não consegui ouvir, muito menos aqui, quem está captado no áudio aqui. Vamos falar mais alto. Então, assim, vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus, assim nós oramos, assim como Jesus oramos, santificado seja o teu nome. Em nome dele, Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Vive com o Pai Nosso. Né? Nós estamos, como eu disse, a mergulhar nesta oração que Jesus ensinou, uma oração modelo. E agora essa expressão, e vamos entender que nada do que está na Bíblia é por acaso. Não há nenhuma palavra solta na Bíblia. Não há nenhuma expressão na Bíblia que não mereça a nossa atenção e mergulharmos nisso. O pregador do século XIX, o pastor batista britânico, falava, Charles Spurgeon, ele falava o seguinte: enquanto não se pregar pelo menos 40 vezes no mesmo versículo, não percebemos ainda o que aquele versículo quer dizer para nós. Ou seja, quando olhamos a oração do Pai Nosso, podemos dizer assim: tantas vezes eu já recitei a oração do Pai Nosso, tantas vezes eu já li a oração do Pai Nosso, tantas vezes, o que eu tenho mais a aprender com a oração do Pai Nosso? E é por isso que quando olhamos aqui, e essa expressão vai dizer, santificado seja o teu nome, vamos entender aqui que um nome é algo que tem muita importância. Como é diferente hoje, por exemplo, nos atendimentos, nos treinamentos, né, nas formações que existem para atender pessoas, a primeira coisa é, anota o nome do cliente. Chama o cliente pelo nome, é diferente. Imagina, estamos a ser atendidos por alguém, de repente a pessoa fala assim, estamos a reportar um problema, o seu João, ou João, já traz uma personalidade. Falar de um nome é uma referência. Por exemplo, pode buscar alguma coisa com quem? E eu dou o nome daquela pessoa, e aquela pessoa vai dizer, olha, foi o João, ou foi o Antônio, ou Joaquim, ou Manuel. Estou usando os nomes mais clássicos. Afonso, por exemplo, para não perdermos aqui, né, nosso embalo. E aí nós falamos, olha, foi essa pessoa que me indicou. Então foi aquela pessoa, o nome. O nome traz um peso. É engraçado porque na cultura portuguesa há uma restrição, né? Parece que não se pode, quando uma criança nasce, fazer por qualquer nome que se queira. Há um conjunto, mas, por exemplo, em outros países, como no Brasil, não existe isso. Então, há uma mistura muito grande de nomes. As pessoas juntam nomes. Me lembro de uma vez, uma menina que eu conheci chamada Elione. Por quê? Porque o pai era Hélio e a mãe era Ivone. E aí juntou e ficou Elione. Criou um nome. Né? E a coisa mais comum que tem no Brasil é muito engraçado, porque tem muitos nomes criados, formados. Né? Uma vez, um jogador que tinha de futebol, como é que era? Odivan. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse nome, um jogador de futebol chamado Odivan. Né? E o Odivan, uma vez, numa entrevista,
perguntaram para ele assim, mas de onde vem o seu nome, Odivan? E ele falou, é da música do Roberto Carlos, Odivan. Perceberam? Só que o dele era tudo junto com N no final, Odivan. Né? Então, assim, há uma criatividade incrível com isso e a gente fica assim, passado. Né? É óbvio que hoje a gente não dá tanta importância ao significado do nome. A gente às vezes fala assim, qual é o seu nome? É João. Por quê? Minha mãe achou bonito, é o nome do meu avô. No meu caso, por exemplo, João Luiz, porque o nome do pai do meu pai era João, e o nome do pai da minha mãe era Luiz. Quiseram fazer uma homenagem e chamaram-me de João Luiz, pronto. Né? Então, assim, é porque é bonito. É engraçado porque os nomes hoje não têm a mesma validade, ou o mesmo sentido, o mesmo peso que na época antiga tinha. E precisamos entender que quando o texto bíblico diz assim, vocês vão orar dessa forma, digam a Deus assim, santificado seja o teu nome. Ora, por que isso? Por que isso? Entre os judeus, uma pessoa, quando dava um nome, era muito importante porque a situação do parto podia gerar o nome da pessoa. Por exemplo, por que Jacó chama-se Jacó? Porque ele saiu agarrado, segurando ali o calcanhar do irmão, e Jacó significa mais ou menos isso, suplantador, ok? E depois aquele nome vai repercutir na sua vida inteira, e a gente já viu isso. Também pode dar um nome naquela época pela característica física da pessoa. Esaú, por exemplo, significa vermelho ou peludo. Por quê? Porque ele era um menino peludo ruivo. Ok? Então, assim, há os nomes muito engraçados. Por exemplo, Moisés significa o quê? Tirado das águas. É literalmente isso. Eu acho o nome Moisés, vou pôr o nome do meu filho de Moisés. Nada contra, eu conheço muitos Moisés. Né? Mas Moisés significa tirado da água. Por quê? Porque a filha do faraó lá, quando o Tirão estava na beira do rio Nilo, ela foi lá e o tirou da água. Simples assim. Israel significa o quê? Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Olha, é o príncipe de Deus que está a chegar. Zaqueu, a gente falou do Zaqueu há um tempo atrás. O que significa Zaqueu? Ele era o cobrador de impostos, mas de uma forma assim até engraçada, o nome dele significava o quê? O puro. Zaqueu significa o puro. Imagina isso, né? Zaqueu tinha que ter mudado de nome. Por quê? Porque puro ele não era, ele era qualquer coisa menos puro. Né? Mas tinha essa situação. Eu fui buscar alguns significados, e não posso citar aqui o nome de todos aqui, mas alguns aqui eu fui buscar o significado. Então prepare-se. Afonso na lista. Por exemplo, Jorge. Sabe o que significa o nome? Homem da terra. Aí, homem da terra, ou agricultor, né? Um trabalhador da terra. Olha que interessante. Agora vou ter uma assessor aqui fantástica. Eu não sei de todos, não. Não, ele já Ricardo. Aí, Jorge. E Ricardo, significa o quê? Ricardo ser nobre. Por causa de riqueza, talvez, né? É um nome que aponta para riqueza. Pronto, é isso aí. Olha aí. Então, Jorge Ricardo é o agricultor rico. Latifundiário. Assim, que bom. Agora, José significa o quê? José significa aquele que acrescenta, ou Deus multiplica. Ok? É um nome muito bonito. Maria significa o quê? E aí eu estou falando Maria porque minha mãe está lá em casa, senão eu chego lá e ela me... Por que é Maria? O que significa Maria? É muito parecido com Zaqueu. É a pura, ou pureza. Maria significa pureza. Por isso, talvez, o nome Maria é tão significativo na história bíblica e por que Deus agiu como agiu. O anjo fala isso para ela, né, que ela era agraciada e tudo mais. Uma mulher realmente de Deus. Silas significa o quê? Alguém sabe? Habitante da floresta. Isso foi fantástico. Habitante da floresta,
ok? Então, nosso amigo Silvio, quando ele se perder, a gente vai para a floresta e a gente acha lá, com certeza. Joaquim, significa o quê? Deus estabeleceu. Vão gravando aí, cada um grava o seu nome, por favor, depois, né? Deus estabeleceu. Natan significa o quê? Esse é fácil. E nós escolhemos o nome pelo significado. Presente de Deus. Natan é presente de Deus. Foi um presente na vida de Davi. E nem sempre um presente é dado. E Davi, naquele dia, teve um presente de Deus que foi assim, meio sacudiu a vida dele, porque ele achava que estava a esconder as coisas de Deus. E não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Nada. Nada. A gente às vezes acha, às vezes a gente tem a sensação que escondemos de Deus. Conseguimos enganar o Senhor. Ela não percebeu, mas um dia o dono da terra volta e pede: cadê os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, aqui estão, o Senhor me deu 5, estão aqui 10, o Senhor me deu 3, estão aqui 6, o Senhor me deu 1 e eu enterrei porque eu fiquei com medo de perder. Não é assim. Asaf significa Deus ajuntou para si mesmo. Bonito nome. Fernanda significa o quê? Temos 2 Fernandas aí, ó. Ousada para atingir a paz. Promotora da paz. Beatriz, aqui traz felicidade. Elisa, o meu Deus é um juramento. Eduardo, e pena que ele não está aqui agora. Eduardo, guardião das riquezas. Se temos um homem que tem a riqueza, tem o guardião da riqueza. Ok? E Timóteo, aquele que honra a Deus. Carolina, na verdade, significa mulher pública, ou mulher da terra, do povo, que é a ideia que vem lá dos carolíneos, né? Então a ideia é aquela pessoa que está com o povo, é simples, está no meio, tem prazer em estar ali. Interessante também, Amanda, a digna de ser amada, ó, aquela que deve ser amada. Afonso, não, vou deixar por último isso aqui. Olha, Priscila, conservadora, João, agraciado por Deus, enfim. Há outros, eu não vou entrar com todos aqui agora. Daniel, Deus é o meu juiz. Filipa, amiga dos cavalos. Olha, eu juro que eu procurei de e-mail, mas não achei. A Cristiane, né, que tem a ver de cristão, de Cristo, que se reporta a Cristo, enfim, é muito interessante. E Afonso, obviamente, aquele que nasceu para ser nobre. É por isso. Já temos aqui a riqueza, o homem da terra, o homem da floresta, o guardião da riqueza, e temos um homem que vai mandar em toda a gente, porque é assim que funciona. Bom, gente, é óbvio que essa questão era muito importante na época dos tempos bíblicos, tanto é que Moisés, quando Moisés recebe de Deus o chamado: Moisés, vá ao Egito e liberta o meu povo. Qual é a primeira coisa que Moisés diz? Primeiro ele vai falar que não sabe dizer, que a língua é pesada, mas quando ele aceita para ele vai dizer assim: em nome de quem eu vou? Qual é o nome do Senhor para ele dizer lá? E aí nós temos ali, Deus diz a ele o quê? Diga que o eu sou te enviou. E o eu sou é um tetragrama, né? São 4 consoantes em hebraico, que na verdade não se tem tradução. Depois de muitos anos, puseram algumas vogais, alguns sinais para dar som, né? Porque imagina, 4 consoantes, não dá para falar. E aí eles puseram ali e deu um som parecido com Yahvé, que em português a gente traduz como Jeová ou Javé. E a gente fala, esse é o nome de Deus que ele disse a Moisés. Então ele vai dizer assim: diga que o eu sou te enviou. Engraçado porque os judeus tinham tanto respeito com o nome de Deus, que quando eles estavam a fazer transcrições, e normalmente ia um rabino mais à frente, e ele começava a ler o texto, e os outros todos ali com o papiro e a pena na mão, e ele ia ditando, era um ditado verbal, e ele falava então assim diz o Senhor, e os homens lá, assim diz o Senhor. Toda vez que eles estavam a fazer, e havia o nome de Deus, o nome Yahvé, eles trocavam de pena e escreviam com uma outra pena especial.
em tempos mais ricos, até a tinta era banhada em ouro, para que eles pudessem escrever ali o nome de Deus, trocavam novamente a pena e continuavam escrevendo. Para falar o nome, não se falava. Por isso usa-se muito o nome Adonai, que é Senhor, não é? Adonai. Por isso que na Bíblia, nas versões Almeida, revista e atualizada, revista corrigida, todas as vezes que vocês encontrarem a palavra Senhor, toda em maiúscula, ela é tradução de Yahvé. E todas as vezes que tiver Senhor só com S maiúscula, ela é tradução de Adonai. É interessante isso, porque na época das traduções, João Ferreira de Almeida, né, naquela época ainda, pensou nessas diferenciações para que as pessoas pudessem ter essa noção. Há uma questão muito forte aqui com o nome de Deus, o respeito ao nome de Deus, mas não é só saber o nome de Deus. Porque também acreditava-se no passado que se eu soubesse o nome de uma divindade, eu poderia ter alguns privilégios dela. Por isso que Jacó, quando está lá a lutar com o anjo, né, ele está a lutar com o homem, apenas o profeta Oséias é que vai dizer que era um anjo, né? Mas ali para ele era um homem que estava ali, ele estava a lutar com ele, e no final, quando ele está perdendo ali a batalha, ele fala assim, diz o seu nome. Por que Jacó disse isso? Porque se ele soubesse o nome, ele teria algum tipo de autoridade ou privilégio sobre aquela entidade que ele ainda estava conhecendo, que era o próprio Deus. Olha só, Jacó até o último segundo, ainda o suplantador estava dentro dele. Nós aprendemos, né, que nós somos seres humanos, nascemos em pecado, a Bíblia diz que nós fomos formados em iniquidade, em pecado, mas nós entregamos a vida a Jesus, Jesus então agora vive em nós, ele habita em nós, mas a partir daí é um conflito de duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual, começam a brigar dentro de nós. E a questão é, a quem eu estou alimentando? A natureza que eu mais alimento é a que vai vencer. Muitas vezes a gente fala assim, pastor, a carne é fraca, o senhor sabe como é que é. Mas o mesmo versículo diz, o espírito está pronto. E a gente muitas vezes perde um pouco essa noção. Agora vem a pergunta, o que tem a ver comigo? O que tem a ver na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, a expressão santificado seja o teu nome. E aí, vamos lembrar do mandamento de Deus que não tomarás o nome do teu Deus em vão. Hoje há uma banalização, não apenas do nome de Deus, da nossa relação com Deus. Vamos lá, só pode haver relacionamento com pessoas que eu conheço. Eu não posso dizer assim, me relaciono tão bem com as pessoas lá da China. Quem você conhece lá na China? Ninguém. Não posso dizer, então, tem um bom relacionamento. O relacionamento pressupõe que eu conheço alguém, que eu sei o seu nome, eu sei a sua história, e Deus, ele exatamente vem até nós para relacionamento. Quando olhamos aqui a palavra de Deus, o nome de Deus é algo com muita seriedade, deve provocar em nós uma mudança de vida. Mudou a vida de Moisés, mudou a vida de Jacó, mudou a vida de tanta gente, mudou a nossa vida quando conhecemos o Senhor. Eis aqui então algumas lições dessa afirmação. A primeira delas é que precisamos viver com o Pai Nosso, porque Ele existe e Ele cuida de nós. Você crê nisso? Porque vivemos um tempo onde as pessoas não mais acreditam que Deus existe. As pessoas não mais acreditam que Deus é um Deus pessoal. Alguns até acreditam numa força, alguma coisa, né, maior, uma inteligência superior. Alguns vão dar nomes a isso. Mas nós, muitas vezes, ainda somos deístas. Sabe o que é deísta? É aquela pessoa que acredita em Deus, mas ele acredita que Deus criou o mundo e meio que pôs a pilha e foi dar uma volta. Daqui a pouco ele volta para ver como é que está. Ou seja, o deísta não acredita que Deus interage com as pessoas, com a criação. E muitas vezes, nós vivemos a vida como se fôssemos deístas. Existe um Deus, Criador, eu até acredito nisso, mas eu não tenho relação com Ele, não tenho relacionamento com Ele. Há aqueles que são teístas, ou seja, acreditam num Deus,
acreditam em deuses até. Lembra da cosmovisão? A gente tem estudado um pouco isso na escola bíblica, que é a cosmovisão de um povo, a cosmovisão de uma cultura. Há pessoas que acreditam que há um Deus. Há pessoas que acreditam que há muitos deuses. Vamos à Índia, por exemplo. Vamos ao Egito, no passado. Disse que havia um Deus para cada um, e às vezes para cada um existia mais de um Deus. Que havia o Deus local, o Deus familiar, o Deus estadual, o Deus municipal, o Deus nacional. Havia tantas, sabe? A minha crença é que existe um Deus, porque houve um tempo na história de Israel que eles eram teístas e politeístas. Tanto é que alguns salmos mais antigos, que você vê lá assim: na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. O que esse salmo diz para mim? Ele ensina para mim, então, que existem outros deuses. E se na presença dos deuses eu escolho adorar o Senhor, é porque na cabeça do povo, nessa época, realmente ainda havia outros deuses. Só que o Deus Yahvé era o mais forte. Ele era mais forte do que os outros. Quando o povo vai para o cativeiro babilônico, ali começa a mudar a figura. Porque ali, depois desse tempo, os salmistas e as histórias todas só há um Deus. Antes, então, eles eram monólatras. O que é monólatra? Acredita que tem muitos deuses, mas adora um. Agora eles são monoteístas. Só há um e não outro. O que nós somos? Como é que nós estamos vivendo a nossa vida hoje? Como é que nós olhamos a palavra de Deus e cremos: santificado seja o teu nome, Senhor? Eu preciso então crer que Ele existe, e eu preciso crer que Ele cuida de mim. A Bíblia fala dos nomes de Deus, e eu tirei aqui do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Se alguém não leu ainda, vale a pena ler esse livro, ok? Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E aí alguns nomes que ele diz aqui: Jeová El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Jeová Zebaoth, Senhor dos Exércitos; Jeová Jireh, o Deus que proverá; Jeová Rafá, o Deus que sara, que cura; Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz; Deus é o meu fiador. Em Jó 16, 19 há essa expressão. Maravilhoso conselheiro, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso guia, um grande sumo sacerdote, minha confiança, fiel e verdadeiro, Deus de toda consolação, cabeça da igreja, consolador da tristeza, o meu forte libertador, firme fundamento, o Deus que me dá vingança, o nosso auxílio, o pão da vida, o juiz das viúvas, está lá em Salmo 68, versículo 5, o fogo consumidor, o Deus da minha salvação, o meu esconderijo, o santo no meio de ti, a minha esperança, o justo juiz, o nosso líder, a luz da vida, o Senhor da seara, o Santíssimo, o príncipe da paz, o refúgio e fortaleza, meu salvador, meu esteio, zeloso, rei dos reis, mediador, a nossa paz, redentor meu, a minha salvação, o bom pastor, a minha fortaleza, o bom mestre. Deus é revelado na Bíblia com todas essas características. Deus é revelado na Bíblia com todas essas características, sabe por quê? Não porque Ele precisa mostrar quem Ele é, mas porque nós precisamos de Deus. Interessante aqui porque quando eu estou fraco, quando eu estou com dúvidas, Ele é o meu El Shaddai. Quando eu estou doente, tanto fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, Ele é o meu Jeová Rafá. É o Deus que cura as minhas feridas, é o Deus que traz o bálsamo para a minha vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus e estamos aflitos e angustiados, Ele é o Jeová Shalom, porque traz a paz, uma paz que excede todo entendimento. Deus se revela não porque Ele precisa se revelar para nós, mas porque nós precisamos da revelação dEle. Tudo que nós conhecemos de Deus, absolutamente tudo, foi Ele que disse quem é, ou quem era, o que é, o que será. Porque nós, por nós mesmos, não conseguiríamos chegar a essa altura. Por esses nomes dados a Deus, através dos séculos, a gente percebe que Ele é um Deus pessoal, é um Deus que ama a sua criatura e quer fazer de cada um de nós filhos. E por isso, Ele entrega Jesus
para morrer a nossa morte. E a Bíblia nos diz então que ele passa a habitar em nós. Lembra lá em Apocalipse, vai dizer que Deus estabelecerá o seu tabernáculo no meio do seu povo. Sabe o que significa tabernacular? Significa morar dentro. É isso. O Senhor está em nossas vidas. Santificado seja o teu nome. É uma expressão que precisa mexer com a gente. Quando a gente vai orar, então, assim, Senhor, santificado seja o teu nome, porque é o nome sobre todos os nomes. É o nome mais poderoso, é o nome da criação, da manutenção, é o nome da salvação, é o nome da restauração, é o nome do relacionamento. É o nome que faz todo sentido. O meu nome pode não fazer sentido. O meu nome pode ser esquecido. Mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas que as palavras do Senhor nunca passarão. Olhamos a palavra de Deus, então, e o nome de Deus ajuda a perceber a sua grandeza. A segunda lição desse texto, dessa expressão, santificado seja o teu nome, é porque ele age verdadeiramente em nossas vidas. Olha, santificado seja o teu nome. Tem havido, nós dissemos, muitas profanações do nome de Deus. Na verdade, Deus é um Deus de relacionamento e busca relacionamento com os seres humanos. Ele não precisa de nós, porque ele já tem a plenitude em si mesmo. Ele é o Senhor, pronto. Mas ele cria cada um de nós e cria-nos a sua imagem e semelhança para que tivéssemos relacionamento. Esse relacionamento é quebrado. O nome disso, essa separação, chama-se o quê? O que entrou na história que separou o homem de Deus? Pecado. É o que nós chamamos de pecado. Qual é a definição de pecado? É separar. Tudo que separa a gente de Deus, separa a gente do próximo, separa a gente da gente mesmo, é pecado. Eu tenho a minha relação, a minha lista daquilo que mais me atrapalha a ter comunhão com o Senhor. Aquilo que me faz tropeçar em relação ao outro. Aquilo que me faz ter dúvidas de mim mesmo. Aquela questão que o irmão Daniel disse. Nós devemos fazer perguntas à nossa fé. Conversar conosco mesmos, coração e mente. Por quê? Porque às vezes a gente fica numa confusão e isso nos faz pecar. Não é? E obviamente o pecado mata. E essa é uma expressão forte, mas é isso, porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado mata. E nós temos vida em Cristo. Então, quando pecamos, é como se houvesse ali uma machadada na cabeça. Pá! E aí o Senhor é aquele que restaura, porque pedimos o perdão. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é aquele que está à disposição. Ele estende a sua mão e diz: vem para cá, vem caminhar comigo. Como é que nós profanamos Deus, pastor? Eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa que tem fé em Deus, eu faço as minhas coisas corretas, eu trabalho direitinho, pago meus impostos, vou à igreja, canto, oro. Como é que eu posso profanar Deus? Como é que funciona isso? Por exemplo, nós profanamos o nome de Deus quando nós não honramos a nossa palavra. Quando nós não honramos uma palavra, nós ofendemos ao Senhor. Sabe por quê? Porque somos filhos de Deus. Nós profanamos o nome de Deus quando a nossa vestimenta não é adequada. Nós profanamos o nome de Deus, por exemplo, quando nós falamos ou fazemos coisas que desagradam o coração do nosso Deus. E aí a pergunta é assim: a gente consegue agradar a Deus o tempo todo? Não conseguimos. Mas é a nossa meta. A nossa meta é agradar o Senhor, é agradar o coração do nosso Deus. Mas às vezes a gente falha, às vezes a gente tropeça. E quando tropeçamos, a gente faz o quê? Joga fora, porque não vale mais nada. É assim? Ai de nós se fosse assim. Ai de nós se fosse assim. O Senhor é aquele que não desiste de nós. A verdade é que muitas vezes nós desistimos de Deus. Nós desistimos do Senhor. Nós desistimos da espera. Né? Falamos aqui da espera. Esperar o agir de Deus não é fácil, não. Nem Abraão, o pai da fé, esperou. E por isso, tanta confusão até hoje. Lembra disso? Ele tinha que esperar, ele teve que esperar 25 anos.
O homem já era com 75 e teve que esperar ainda 25 anos para a promessa de Deus se cumprir. No meio do caminho, ele e Sara lá, não, vamos dar um jeito aqui, que Deus está demorando demais. Isso arranjou confusão. Às vezes a gente atropela o processo. Eu já meti o pé pela mão, os pés pelas mãos. Tem essa expressão aqui, em Portugal? Eu já meti os pés pelas mãos muitas vezes. Porque eu queria acelerar. Eu queria que fosse mais rápido. Porque também tem gente que tem um freio de mão puxado, que eu vou te falar. Travão de mão, né? Tem gente que tem um travão de mão puxado, que eu vou te falar uma coisa. Se for depender de alguém para fazer, não vai nunca. Né? Então isso me dá um nervoso que eu vou para fazer. E vamos lá. E nessas aí, muitas vezes, há o tempo certo. Porque também não fazer é pecado, tanto quanto fazer acelerado demais. E é esse meio termo que é a sabedoria de Deus ali. Bom, santificar a Deus é abrir o coração para que Ele possa purificar a nossa vida. Lembra disso? Deus não precisa de nós para ser Deus, mas nós precisamos de Deus para sermos seres humanos como Ele quer. E aí todos somos pecadores e separados estamos da glória de Deus e por isso nós precisamos orar. O que a Bíblia diz para a gente? O que a gente tem que fazer sempre? Orar e vigiar. Orar sem cessar, é verdade, mas é orar e vigiar. Porque a gente tem uma tendência a esquecer as coisas. A gente tem uma tendência a fazer aquilo que não deve. A gente tem uma tendência que, se eu posso fazer aqui uma curva para cá e ninguém vai ver, por que eu tenho que ir lá embaixo na rotunda para voltar? Faça aqui mesmo. A gente faz. Por quê? Porque é mais fácil. Dá um jeito. Isso aí tem nomes, né, que a gente dá a esse tipo de coisa. O espírito está pronto, diz a Bíblia, mas a carne é fraca. Quem tem a mania de fazer comentários, por exemplo, maldosos, precisa entender que isso ofende o nome do Senhor. Que isso desonra o nome do Senhor. Quem, por exemplo, não cumpre, como eu disse, a sua palavra, quem, por exemplo, vive uma vida de inveja, precisa orar e vigiar. É abrir o coração, reconhecer quais são as nossas dificuldades. Porque, de repente, a dificuldade que tu tens não é a mesma dificuldade que eu tenho. Mas a dificuldade que eu tenho, de repente, para ti é uma coisa mais simples do mundo. Por isso que orar e vigiar. E há uma coisa muito interessante, porque semana passada o pastor Timóteo enfatizou muito isso. A oração começa como? Como é que é o nome dessa oração? Pai Nosso. Jesus não falou assim, meu Pai. Ele poderia ter dito assim, meu Pai, e fazer a oração. Mas Jesus falou assim, Pai Nosso. Há um sentimento de comunidade, de família, de unidade, que é mais do que união. E nós aqui somos unidos, somos feitos uma unidade pelo poder do nosso Deus. Davi escreve a sua confissão, né? Lá no Salmo 51, declara assim, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A gente precisa reconhecer, olha, a minha questão é essa, esse é o meu problema. E se esse é o meu problema, eu preciso da solução a esse problema. Quem é que tem a solução do problema? É o nosso Deus. É o Pai Nosso. Vamos santificar o nome dEle. Como santificamos o nome dEle? Pedindo perdão ao Senhor, pedindo ajuda aos irmãos, caminhando junto, melhorando de vida. Não no sentido apenas, vamos melhorar de vida, a gente pensa logo em ficar rico. Né? Não tem nada a ver. Melhorar de vida significa crescer, ser uma pessoa mais parecida com Jesus hoje do que eu era ontem. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. As pessoas precisam olhar na minha cara e me confundir com Cristo. Não na aparência física, mas no jeito de ser. As pessoas precisam estranhar por que nós falamos do jeito que falamos. Palavras de bênção e não de desgraça. Palavras de ânimo e alegria, ao invés de para baixo. Deus age em nós quando Ele tem a liberdade dada, porque a Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Jesus está à porta e bate. E se nós abrirmos, festa, celebração, a Bíblia diz que será dado a cada um de nós um coração de
carne em vez do coração de pedra. Porque o coração do ser humano é duro, mas é o Senhor que pode transformar. O Evangelho de João vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós. Nosso papel é viver o Evangelho na simplicidade, no dia a dia, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha família, no jeito de falar, no jeito de enxergar as coisas, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo é transmitir os valores, os princípios, as crenças, os comportamentos de Jesus. De Jesus. Deus quer transformar a nossa dor e a nossa dúvida em alegria e certeza, porque Ele nos ama. Santificar a Deus é saber que Ele pode nos encher com o seu Espírito. Santificado seja o Senhor, santificado seja o teu nome. Eu não estou fazendo Deus mais santo do que Ele é. Não é isso. Mas eu estou reconhecendo a santidade do Senhor. E assim eu me aproximo. Oração é a porta de acesso para a transformação da nossa vida. Por isso que a primeira coisa, quando alguém fala assim, entregou sua vida a Jesus, você deixou Jesus entrar na sua vida, Jesus entrou no seu coração agora, então vamos fazer uma oração. Uma oração de confissão. Não é assim que é? Porque a oração é o que transforma, que abre o espaço. E por fim, precisamos viver o Pai Nosso, pois ele deve ter primazia na nossa vida. E aqui é uma coisa importante, santificado seja o teu nome. A pergunta é, o que hoje tem impedido as nossas vidas de santificar o nome de Deus? O que impede hoje? Não, hoje a questão é que eu estou trabalhando muito. Trabalho muito e isso não tenho tempo para santificar. Ok. E hoje? Não, hoje eu estou desempregado. Estou desmotivado, estou buscar. Percebe? A gente sempre vai ter desculpas. Ou trabalha muito ou trabalha nada. Ou estuda muito ou estuda nada. Ou está muito animado com outras coisas e projetos, ou está desanimado com tudo e com a vida. Está com problema na família, ou está com a família 100%. Qual é a nossa questão? Qual é a nossa questão? Porque há pessoas que precisam quebrar barreiras. Tem barreiras construídas que precisam ser quebradas. Quais barreiras são? Olha, cada um sabe a sua barreira. Eu tenho uma dificuldade com isso, eu tenho uma dificuldade com aquilo. São barreiras. E que precisam ser destruídas. Outra coisa é trincheiras. Ao contrário da barreira, que a barreira ela está aqui. E eu preciso transpô-la. Eu posso pular, eu posso contornar, eu posso pegar aquela marreta, não é isso? E derrubar aquela. Eu preciso fazer isso. Já a trincheira, como é que funciona a trincheira? Reporta-nos ao quê? Uma cena de guerra. E a trincheira serve para quê? Então você está ali, você protege e ataca, protege, anda por ali, estratégia. Só que às vezes aquela batalha já acabou, o inimigo já não está maior, mas ele ainda fica na trincheira. E há pessoas que estão, perdoem-me se for um neologismo, né? Mas há pessoas que estão entrincheiradas. Vivem na trincheira, com medo do ataque. E o Senhor Jesus nos chama para sair da trincheira, para vermos a paz que Ele já estabeleceu. E se há guerra, e a guerra espiritual ainda está sendo travada, todos nós sabemos muito bem disso, e há perseguição, e há problemas, nós precisamos, entre nós, buscarmos a paz. Precisamos ser Fernandas, né, nesse sentido. Aquelas que com ousadia buscam a paz. Precisamos olhar a palavra de Deus de uma forma incrivelmente poderosa, porque Deus ele limpa a nossa vida. Olha a tua agenda. O que precisa ser limpo na agenda? A agenda diária, a agenda semanal. Tem gente que vai falar assim, pastor, não tem mais tempo. Se o dia tivesse 40 horas, já seria pouco. Porque tem tanta coisa. E é óbvio, há momentos na vida que a gente tem muita coisa na agenda, então, mas dá uma olhada na agenda. E percebe, percentualmente, quanto tempo nós temos gasto ou investido em oração, em leitura da palavra.
no nosso trabalho, nas saídas que temos de lazer. Faz um estudo disso com a sua família, por exemplo. E eu não estou dizendo para você que então eu estou trabalhando 80% do tempo, então eu vou deixar o trabalho para poder obedecer à voz de Deus. Cuidado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que onde nós estamos, a Bíblia fala que nós devemos florescer. Florescemos onde está plantado. Eu posso trabalhar 18 horas por dia e posso ser uma bênção de Deus onde eu estou. E posso trabalhar 18 horas por dia e ser mal, e reclamar, e não ser grato ao Senhor por tudo. Quando olhamos o que Deus está a fazer, santificado seja o teu nome. Senhor, venha até mim. Muda a minha forma de ser. E aí convidar Jesus. Olha, uma figura muito interessante que há um tempo atrás eu vi e achei muito incrível, que imagina o que é ter a conversão espiritual. Como é que é Jesus mudar a nossa vida? Ele diz que é como se Jesus está na estrada, numa autoestrada, e pediu um boleiro. Então nós chegamos no nosso carro, Jesus, claro, parou o carro e disse, Jesus, pode entrar aqui, ó, um lugar aqui maravilhoso, tem até aquecimento aqui no banco, o banco vibra aqui, ó, é maravilhoso, pode entrar, Jesus, não, eu não posso entrar, porque para eu entrar no seu carro, na sua vida, eu preciso sentar aí, no condutor. E aí, mas eu gosto tanto de conduzir. O meu carro é tão confortável, potente, eu investi tanto nisso. Mas tá bom, Jesus, pode vir. Jesus então senta no condutor. E ele senta no pendura, né, ali. E aí Jesus, ele fala, não, vamos lá, Jesus, podemos ir. Aí Jesus, não. Mas tem mais uma coisa, o que é? Não é para lá. A gente tem que ir para lá. E aí ele fala assim, mas Jesus, eu estava indo para lá, minha vida toda já está projetada para aquele lado, mas o Senhor quer que eu mude para cá agora? E Jesus fala, olha, se queres mesmo que eu conduza o carro, precisa mudar a direção. E ele, ok, então vamos mudar a direção. Jesus então manobra o carro e põe-se na direção, na outra direção. E agora vamos. Não. Vamos olhar o porta-malas. E quando vai lá e abre o porta-malas, há coisas lá que já estão um pouco estragadas. Há pesos mais. Há coisas na bagagem que não precisam. E ele fala assim, precisamos limpar esse carro. E ele então, com muito custo, tira aquilo tudo, joga fora. E aí senta. E aí Jesus fala, agora sim, vamos. Porque às vezes a gente quer que Jesus entre na nossa vida, mas eu quero continuar a conduzir a minha vida. Não é possível. Eu quero entregar a vida a Jesus, quero que Jesus faça milagres na minha vida, mas eu quero ir para onde eu quero, e não para onde Jesus está mandando. Não é possível. Eu quero ir, mas eu quero levar tudo da minha bagagem, eu tenho tanta coisa. E Jesus fala assim, não é possível. Nós precisamos, isso é entregar ao Senhor a direção. Deus exige, grava bem essa frase, Deus exige exclusividade dos seus filhos. Por isso, nós podemos chamá-lo de Pai Nosso. Somos exclusivos do Senhor. Isaías, o profeta, vai dizer que nós somos um jardim fechado, cuidado pelo Senhor. Gravem essa figura na mente. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando de nós agora aqui. Há ataques, mas o Senhor está a nos proteger. O Senhor está conosco. Santificado seja o teu nome. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Nós vamos orar ao Senhor. Que nosso Deus tenha primazia sobre nossas vidas. O desafio é vamos reprogramar as nossas agendas, vamos reprogramar as nossas prioridades, o nosso orçamento familiar, a nossa gestão familiar, e vamos viver com o Pai Nosso. Podemos dizer como Jesus, santificado seja o teu nome. Ó Pai,
É tão bom podermos orar como Jesus orou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu és um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se importa com a gente, um Deus que estende a mão para mudar as nossas perspectivas. Traz sobre nós, ó Deus, um sentido para a vida, porque a vida sem o Senhor não faz o menor sentido. O Senhor é aquele Pai que entra e que muda a direção da nossa vida. O Senhor assume a direção e vai no sentido certo. O Senhor é aquele que alivia as nossas cargas, o nosso peso. O Senhor é aquele que cuida, que protege, que restaura, que anima. Em nome de Jesus, ó Pai, nós abrimos o coração agora e damos a liberdade, transforma o nosso coração. E naquilo que hoje não temos santificado o Teu nome, que seja mudado, transformado em nome de Jesus. Queremos ser servos. Não nos permita que sejamos corrompidos por este tempo, por este mundo. Que possamos amar as pessoas como o Senhor Jesus amou. Oramos assim, agradecidos em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor nesse momento.